Prosseguindo na história de Zwinglio, vamos falar agora sobre as 10 teses, né, de Berna, que ele desenvolveu, os seus seguidores desenvolveram, né? As 10 teses são as seguintes. Primeiro, a Santa Igreja Cristã, sobre quem somente Cristo é a cabeça, é nascida da palavra de Deus e se conforma na mesma, e não ouve a voz de estranho. A voz de estranho aqui é bem provável que Zwinglio estivesse fazendo referência aos ensinos do Papa e da tradição, a todos esses ensinos que eram acrescentados à Bíblia Sagrada, tendo autoridade de estabelecer doutrina, o que é errado, né? Tá bom? Você pode estudar a história das pessoas, ver como importante a vida de cada homem cristão, ou até desses católicos reformados. Eu digo que é interessante nós estudarmos a vida deles, né? Tem aquele São Francisco de Assis, né? Que é interessante como ele defendia a vida simples, apesar de ser um católico idólatra, né? Mas é importante você estudar. Agora, estabelecer doutrinas através de tradição, isso jamais. Capítulo 2. A Igreja de Cristo não pode fazer nenhuma lei ou mandamento à parte da palavra de Deus. Deste modo, as tradições humanas não devem ser-nos exigidas se elas não estiverem fundamentadas na palavra de Deus. Então, aqui ele já fala claramente contra as tradições, porque a Igreja Católica estabelecia doutrinas através da tradição, né? Podemos dizer que entre elas o batismo infantil, entre elas dizer que Maria era considerada mãe de Deus, que Maria continuou virgem, que ela ascendeu aos céus, né? Que ela nasceu sem pecado. Todas essas eram tradições que a Igreja Católica defendia como sendo verdade, como sendo doutrina. E aquele que discordasse dessa doutrina, ele poderia ser punido, né? Até com a morte. Bom, terceira tese diz: Cristo é a única sabedoria, Cristo é a nossa única sabedoria, justiça, redenção e satisfação pelos pecados de todo mundo. Assim sendo, nega a obra de Cristo quando se confessa que há outro fundamento de salvação e satisfação. Então, satisfazer a exigência divina para a remissão de pecado, tá bom? Só existe uma. Qual é? A morte de Jesus Cristo na cruz. Ele é o único, tá bom? Qualquer boa obra que a gente faça não resulta em perdão dos nossos pecados. O que o homem pode fazer, né, para ter os seus pecados perdoados? Ele se arrepender e abandonar. Pronto. Agora, dizer, eu vou fazer alguma obra, eu vou carregar uma cruz, vou dar chicotada nas costas, né? Nada disso vai nos conceder o perdão de alguma coisa. Eu estava lá uma vez visitando meu irmão lá no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, e lá tem um convento, né, na cidade de Vila Velha, que fica no alto da montanha, é muito bonito, em cima de uma pedra. Eles tinham o hábito de construir conventos em lugares altos, assim, de destaque, né? E eu resolvi subir aquele convento para poder olhar a cidade lá de cima, né? Ver a história, lá dentro tem relatando a história de como foi construído aquele convento. Então eu já subi algumas vezes de carro, mas uma vez eu fui a pé. E quando eu cheguei lá, me informei na portaria, eles falaram: você pode subir pela estrada, pela rua, onde os carros sobem, ou me mostraram onde tinha uma ladeira, né, que vai por dentro da mata. Aí eu falei: bom, eu vou por dentro da mata, que é mais bonito, né? E aí, quando cheguei naquela ladeira, no meio do caminho, eu fui encontrando algumas placas. O nome daquela ladeira era Ladeira da Penitência. Então você ia subir naquela ladeira e os seus pecados iam sendo perdoados, né? Então, quer dizer, subir aquela ladeira ali não perdoou nenhum pecado, né, de nenhum homem até hoje, não perdoou nenhum pecado meu. Então, a Igreja Católica, ela pregava isso constantemente,
até porque isso resultava em bônus financeiro para a Igreja Católica, porque algumas pessoas, né, eu pequei muito, o que é que eu preciso fazer? Você deu uma oferta bem grande assim, pronto, você, então ele comprava as indulgências, comprava o seu perdão. Morreu o parente de alguém, tá bom? E onde essa pessoa está? Olha, ele fazia alguma coisa de errado aqui na terra? Todo mundo faz algo de errado. Então ele não foi para o céu, não. Mas ele não pecava muito, então ele foi para o purgatório. Se você der uma boa oferta, acredite, não é piada que eu vou falar, eles usavam essa frase: quando a tua oferta cair no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Tá bom? Então Zwinglio já está criticando também essa prática. Quarta tese, que o corpo e sangue de Cristo é recebido essencialmente e corporeamente no pão da Eucaristia, é impossível de se provar a partir da Escritura Sagrada. Então a Igreja Católica pregava que ao comer o pão, a ovelha, o membro da Igreja Católica, ele estava realmente ingerindo o corpo de Cristo, porque no momento que o padre abençoava aquele pão, ele se transformava literalmente no corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Foi uma heresia que a Igreja Católica acrescentou, chamada de transubstanciação. Ok? Nós discordamos dessa doutrina. E Zwinglio também está discordando. Quinta tese. A missa, como atualmente é usada, na qual Cristo é oferecido a Deus, o Pai, pelos pecados dos vivos e mortos, é contrária à Sagrada Escritura. É blasfêmia contra o mais santo sacrifício, paixão e morte de Cristo. E por esta razão, considerado um abuso e uma abominação diante de Deus. Então, tudo que a Igreja Católica falava do corpo de Cristo, surgindo realmente ali no momento da missa, isso está errado. É apenas um símbolo. Capítulo 6. Assim somente Cristo morreu por nós. Assim ele deve ser adorado como o único mediador e advogado entre Deus, o Pai, e os crentes. Sendo assim, é contrário à palavra de Deus propor e invocar outros mediadores. Bom, Zwinglio, nesse ponto, o que ele está fazendo? Apesar dele acreditar que Maria era a mãe de Deus, como Lutero também vai continuar acreditando, ele, como Lutero, nega que Maria é mediadora entre Deus e os homens. Eu digo que é até uma heresia fácil de ser abandonada, porque a Bíblia diz bem claro: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então não tem como Maria ser mediadora entre Deus e os homens. Capítulo 7. A Escritura nada revela acerca de um purgatório após esta vida. Assim, todas as homenagens aos mortos, como vigílias, missas pelos mortos, ritos fúnebres de sétimo dia, lâmpadas, candelabros e coisas desse tipo, são inúteis. Eu já fui fazer velório, teve católico que pediu para eu fazer um velório, eu alertei ele, eu falei: a princípio, você sabe que nós evangélicos, nós cremos diferente de vocês, Mas lá na hora ele queria que eu encomendasse a alma da mãe dele, para garantir que ela saísse do purgatório. Eu falei: isso eu não posso fazer. Aí dei uma palavra sobre vida eterna, dei uma palavra de consolo para todos que ali estavam, mas eu falei: eu não posso encomendar a alma da sua mãe. Nós acreditamos, falei isso em particular para ele, Falei: nós evangélicos acreditamos que a pessoa morreu, segue-se o juízo. Então a sua mãe já foi julgada. Pois bem, aí depois ele chamou um padre lá durante o velório para poder encomendar a alma da mãe dele. Então Zwinglio já negava também essa prática. Oitava tese. A adoração de imagens é uma prática contrária à Escritura, tanto nos livros do Antigo como no Novo Testamento. Desse modo, como as imagens desonram a si mesmas e são um perigo, deveriam ser abolidas como objetos de adoração. Nenhuma imagem de Pedro, ou de João, ou de Paulo, de qualquer um homem, ou de Maria,
deveria estar na igreja, né? No caso, a igreja católica que adota, né? Porque foram homens normais, homens de Deus, mas foram homens normais que eles não podem ouvir a nossa oração. Eles estão aguardando a ressurreição, como qualquer outro salvo aguarda. Nona tese: o matrimônio não é proibido na Escritura para nenhuma ordem ou condição de homem. Pelo contrário, ele é ordenado e permitido a todos os homens como um meio de impedir a fornicação e a impureza. Então, a Igreja Católica havia adotado o celibato, tá ok? E ele já está aqui condenando o celibato, tanto que ele vai acabar por se casar. E a 10ª tese, que diz: assim, de acordo com a Escritura, um assumido fornicador precisa ser excomungado porque ele está vivendo uma vida de solteiro luxuriosa e impura, que é tão perniciosa para qualquer pessoa e muito mais para o sacerdote. Uma das coisas bem tristes, né, que nós temos notícia desses últimos dias, foi feito até filme sobre isso, é o que muitos padres católicos fazem com crianças, né? Acabar por abusar sexualmente de algumas crianças. Né? Isso acontece, uma das razões é que esses padres não são casados. E humanamente, eu considero praticamente impossível, é quase impossível, não é totalmente impossível, mas é quase impossível um homem ele conseguir se manter toda a vida, né, sem ter relações sexuais com mulher. O homem ele foi criado, e Deus, quando deu a mulher para ele, Deus já falou, não é bom que o homem esteja só. E segundo a história, nós vamos falar mais à frente, a Igreja Católica adotou o celibato para que ela em nenhum momento tivesse que indenizar famílias. Então, é uma doutrina errada, que a doutrina ela só se preocupa com os bens da igreja, que a igreja não perca nenhum bem. Quando um padre morresse e o familiar entrasse na justiça para receber uma indenização. Foi por isso que a Igreja Católica negou o celibato, instituiu o celibato. Veremos com mais detalhe mais à frente.